Bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente no Ar. Hoje, quarta-feira de cinzas, 5 de março de 2025. Estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, também aí no seu celular, no aplicativo Band Play. E de novo a gente começa o jornal falando sobre Donald Trump, porque ontem houve aquele tão esperado discurso ao Congresso norte-americano e, de novo, o presidente dos Estados Unidos citou o nome do nosso país, falou Brasil ali, num determinado momento. Quando Donald Trump fez isso, ele disse o seguinte, aspas, outros países usaram tarifas contra nós por décadas e agora é a nossa vez de começar a usá-las contra eles. União Europeia, China, Brasil, Índia, México e Canadá e diversas outras nações cobram tarifas tremendamente mais altas do que cobramos deles. É injusto, disse o presidente Donald Trump num longo discurso, que teve muito mais coisa. Já a gente vai falar sobre isso aqui no Jornal Gente. O governo americano entregou ao Congresso um relatório indicando o seguinte, qual é a tarifa que cada país cobra na média de importação e qual é a tarifa que os Estados Unidos cobram em troca. Bem, no caso do Brasil, segundo o governo norte-americano, a tarifa média consolidada de importação, aquela mais alta, quando não tem nenhuma negociação, é de 31,4%. E a tarifa real, a efetiva, 11,2% na média. Também, segundo esse relatório, os Estados Unidos cobram do Brasil menos de 4%, tanto na consolidada quanto na real. Não é a primeira vez que Donald Trump cita o Brasil. Ele já havia falado, por exemplo, sobre o caso do etanol. Diz que o etanol americano entra no Brasil sobretaxado e que o etanol brasileiro entra nos Estados Unidos pagando menos tarifa. Donald Trump disse também que a OMC falhou ao criar regras justas para o comércio mundial e que, a partir de abril, é aquilo mesmo que vai acontecer. Quem cobra mais dos Estados Unidos terá, em troca, uma tarifa igual. Aí a gente fica pensando, não é? Como é que eles vão conseguir entender essa confusão de tarifas, de impostos que existe aqui no nosso país? Tomara que entendam, ou não, não é? Bem, no morde-a-sopra das tarifas, põe tarifa, tira tarifa, você sabe que ontem veio um tarifaço dos Estados Unidos sobre México, Canadá e China. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, coube a ele assoprar no morde-a-sopra. Disse o seguinte, horas depois do anúncio dessas tarifas mais altas, que algum alívio a essas medidas para Canadá e para México deve ser anunciado ainda hoje, quarta-feira. Citou a expressão meio do caminho, não em suspensão, dizendo o seguinte, talvez isso que foi colocado, 25%, seja baixado para um outro tipo de número. Vamos aguardar. O fato é que o interesse mesmo dos Estados Unidos é a guerra comercial com a China. Os outros países estão entrando ali de forma periférica. E que, no fim das contas, Donald Trump deve estar se divertindo muito com toda essa confusão que ele está causando no comércio internacional. Eu disse que o discurso de Donald Trump teve muita coisa, além da situação ao Brasil, e é por isso que eu vou chamar agora, direto de Paris, a Sônia Blota, que vai contar qual foi o conteúdo geral desse discurso longo e bastante teatral, não é? Naquele estilo Donald Trump. Sônia, bom dia. Exatamente, Thaís, exatamente no estilo Donald Trump. Um bom dia a você, ao Cláudio, ao Pedro, a todos que acompanham nossa audiência no Jornal Gente, nesta quarta-feira de cinzas, 1h40, isso mesmo. Foi o mais longo discurso de um presidente no Congresso americano, pelo menos nos últimos tempos. Tudo transmitido no que nós chamamos de horário nobre dos Estados Unidos, fazendo a Europa ficar acordada 3 horas da manhã por aqui. Um discurso em que Trump voltou com todas as suas bandeiras de campanha, enfatizando que a América está de volta. Além das tarifas, que a Thaís já explicou, Trump atacou também a política de imigração do governo Biden, dizendo que os democratas criaram um país com fronteiras abertas, levando imigrantes criminosos a se estabelecerem no país. O presidente exaltou suas medidas contra a comunidade trans, enfatizando que só existem 2 gêneros, masculino e feminino.
Trump elogiou o bilionário Elon Musk e as iniciativas de cortes radicais nos cofres públicos e disse também que a época dos burocratas não eleitos acabou. Em relação à política externa, ele voltou a ameaçar a tomada do controle do Canal do Panamá e também afirmou que a Groenlândia, que é um território da Dinamarca, de uma maneira ou de outra será tomada pelos Estados Unidos. Simples assim. Sobre Rússia e Ucrânia, o tema que aflige a Europa toda. Trump aliviou o tom a Zelensky, eles que bateram boca na última sexta-feira no Salão Oval da Casa Branca. O presidente americano disse agora que apreciou a importante carta recebida do presidente ucraniano. E depois da briga e do corte da ajuda militar americana a Kiev, Zelensky enviou uma carta a Trump propondo uma solução de paz na guerra e que estaria, entre aspas, pronto a trabalhar construtivamente e sob a forte liderança do presidente americano. Trump disse também que está em sérias construções de paz com a Rússia e que Moscou está pronta para essa paz. Bem, esse discurso do presidente americano não acalmou em nada o povo europeu, que vê esse episódio com muita apreensão. A Alemanha, por exemplo, já dá como certa a costura de um acordo com a coalizão do novo governo em liberar um montante bilionário fora do orçamento do país para defesa e infraestrutura. Aqui na França, após a população cobrar o presidente da República sobre a situação, sobre todo esse imbróglio, Emmanuel Macron vai fazer um discurso à nação às 8 horas da noite, que é horário nobre aqui na França, e o tema, claro, é a Ucrânia e a defesa da Europa. Então tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, gente. Trump sendo o Trump, eu acho que não surpreende ninguém que esse discurso tenha esse tom, porque foi exatamente o que ele propôs em sua campanha. Agora, ele é o presidente da República e desde 20 de janeiro, quando ele tomou posse, ele vem implantando toda essa, enfim, todo esse discurso que ele já fazia em sua campanha.